6h41 agora, Samantha Klein tem mais informações sobre as discussões do PL da anistia ou da dosimetria. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. Olha, a gente tem essa discussão aí feita pelo relator Paulinho da Força. Ele já conversou com as bancadas do PL e do Republicanos. O que ele vem afirmando nessas reuniões? Que a proposta dele prevê mexer em 2 ou 3 artigos do Código Penal e beneficiar quem está na cadeia. Não deixa de ser uma referência aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, mas isso não é algo estanque ainda. Com isso, ressaltou que a proposta em construção tem por objetivo diminuir o tamanho das penas, modificando os artigos específicos. Ao final da reunião com o PL, ele comentou a respeito do que pretende alterar, mas ele ainda não disse quais artigos pelos quais os condenados pelos atos do 8 de janeiro e mesmo os réus da trama golpista foram aí penalizados, mas deu uma indicação que a intenção é modificar pelo menos as etapas ali de dano e deterioração de patrimônio. A gente está chamando de dosimetria porque nós estamos reduzindo pena. Quem vai decidir dosimetria ou não é o Supremo, mas nossa função aqui seria reduzir as penas. É nesse caminho que nós estamos trabalhando. É lógico que nós vamos ouvir as bancadas. Hoje mesmo o deputado Sávio sugeriu aqui que a gente tomasse cuidado para que isso não pudesse soltar presos de outras condições que estão nas cadeias por aí afora, e nós estamos exatamente tomando esse cuidado. Então, portanto, vou ouvir, vou sentir aqui o meio termo da casa e construir esse relatório que a gente possa agradar não só a Câmara, mas também agradar o povo brasileiro e, de meu ponto de vista, pacificar o país. O país não pode continuar nessa guerra de lá e de cá. A reunião com o PL foi bem tumultuada, inclusive. Nos bastidores, o que a gente tem de informação é que houve ali um enfrentamento dos deputados daquela tropa de choque do PL, questionando e criticando mesmo abertamente Paulinho da Força. O relator, na saída dessa reunião, disse o seguinte: tem alguns parlamentares que vieram aqui só para gravar vídeo, lacrar nas redes e não ajudar em nada. E Sóstenes sabe disso. Eu fiz essa pergunta, uma pergunta um pouco diferente para ele. Eu perguntei para ele: olha, apesar desse clima amistoso entre vocês, Sóstenes Cavalcante e o senhor relator, os parlamentares saíram criticando, e aí ele largou essa, ou seja, deixando bem claro que o clima não foi muito amistoso. O líder Sóstenes Cavalcante até pediu desculpas pela postura. A gente tem uma falinha do Zucco, que é líder da oposição. Ele também criticou o relator por ainda não ter apresentado um texto. O relator não tem texto. Disse para nós que não tem texto, que está pensando, que vai construir, que vai diminuir aquele que, por exemplo, é de 4 a 8, tentar botar para 4. A ideia deles, de forma geral, era tentar diminuir os anos de condenação em alguns crimes. Mas não é isso que a gente entende. Nós queremos justiça porque essas pessoas não cometeram os crimes que estão sendo julgados. Na reunião com Republicanos, o clima já foi outro, bem mais amistoso. O que a gente tem de bastidor? O relator afirmou que tem um bom relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Um outro deputado do partido ainda disse que o relator deixou bem claro que todo e qualquer texto vai ter o aval do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem ainda uma data para isso, tanto é que semana que vem o relator Paulinho da Força já se comprometeu em ter uma nova reunião com alguns dos partidos para apresentar uma prévia desse texto. Com vocês. Obrigada, Samantha. O presidente Lula, no discurso da ONU, criticou a anistia e o Paulinho da Força, o deputado, disse à Folha hoje que a fala do presidente Trump sobre a excelente química com o Lula deveria fazer com que o PL mudasse os seus planos. E tivemos também, né, Vera, ontem, novas sanções, que pode jogar água no chope também da discussão sobre redução de pena, né? Tudo isso é de um casuísmo absurdo, né, que torna indefensável esse projeto. Tanto a anistia, que já era indefensável, quanto essa ideia de um acordo para mudar penas, ao bel prazer do relator. Ele falava em mudar alguns crimes, agora já está falando de outros, agora já está falando que o PL devia desistir do projeto. Na verdade, é aquilo. O Paulinho da Força foi escolhido a dedo ali pelo Hugo Mota, depois de ligar para
o Michel Temer de fazer aquela tentativa de acordo, na qual, inclusive, o Temer acionou alguns ministros do Supremo que chegaram a entrar em ligações e depois viram que estavam entrando numa cilada, porque não tem acordo possível com o bolsonarista. Não é dizer que você vai fazer um gesto para pacificar o país e os bolsonaristas vão aquecer no mesmo momento e o país será pacificado. Isso não existe, isso é cair em história da carochinha, é agir com ingenuidade e com uma certa irresponsabilidade institucional. Cada uma dessas instituições tem o seu papel. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer esses julgamentos, deixar que essa conversa role solta, inclusive com essa falta total de compromisso, diminui um pouquinho de um crime aqui, um pouquinho do outro crime ali, como se não houvesse gravidade nenhuma em você tentar dar um golpe de Estado, em você quebrar totalmente a Praça dos Três Poderes, todas as sedes dos três poderes no mesmo dia, logo em seguida a posse de um presidente eleito legitimamente. Nada disso é grave e tudo pode se resolver numa conversinha ali ao pé do ouvido, numa casa e com um call. Não dá para tratar com essa falta de seriedade, mesmo porque você corre o risco de fazer tudo isso e o bolsonarista ainda te dizer que não quer saber nada disso, que ele não aceita menos do que perdão. Então, eu acho que ficou claro que esse acordo é uma ideia que não era boa para ninguém e que para o país ela é muito deletéria. Eu acho que a coisa tende a ir esmorecendo nas próximas semanas, porque depois de ontem também com as novas sanções, eu acho que os ministros do Supremo saíram em definitivo dessa conversa. Mas aí, vai rolar um ghosting? Paulinho da Força vai deixar baixo? Como faz? A gente vai se falando. Essas coisas, elas podem acontecer isso, né, Carol? Elas ficam ali dormitando. Hoje, vocês vejam que o Hugo Mota, que ontem estava referendando todas as ideias dele, não admitiu a história do Eduardo Bolsonaro, a gente vai falar disso ainda, e mandou tocar ali o processo contra ele. Viu que a sua imagem estava ficando muito ruim. E acho que quer virar essa página. Semana que vem deve tentar votar o projeto do imposto de renda. Então, tá todo mundo tentando mudar um pouco de assunto e sair dessa pauta altamente tóxica, né? A princípio ficou para quarta-feira a votação do imposto de renda. Exato.